teorias do desenvolvimento. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Joanílio Rodolfo Teixeira, da Universidade de... Por exemplo, a gente sabe que as ideias de Marx já começam a agitar o Brasil no final do século XIX, principalmente as ideias políticas, menos do que as ideias econômicas e tal. Sim. O Keynes, de alguma forma, no próprio acordo de Bretton Woods, parece que ele foi até derrotado, as ideias dele não prevaleceram. Não. Ele até se afastou. Pois é, exatamente. Então, quando é que esses clássicos, essas ideias entram no Brasil e começam a formar gerações de economistas? Ou seja, desde quando o Brasil começa a ter economista e influenciado por quem? Bom, a gente pode dizer o seguinte, nos anos até Getúlio Vargas, digamos o seguinte, até Getúlio Vargas, o Brasil era um país agrícola, essencialmente agrícola. Então você não tinha indústrias praticamente e... Nem fisiocratas, falando que a terra era importante. Exatamente, é por aí, poxa. O que vai acontecer é o seguinte... Nos anos de 30, começam a aparecer algumas ideias interessantes de alguns economistas. Mas não tem nenhum economista que a gente pode falar assim que teve um grande impacto, né? Criou um grande impacto nesse período, não. É melhor a gente pensar do seguinte ponto de vista, quer ver? Keynes pensou muito na economia do ponto de vista global, mas sem levar muito em conta as relações internacionais. Acontece que um argentino, Raul Prebisch, não é, trabalhando especialmente no Chile, dirigindo a CEPAL, ele trouxe isso para a América Latina. Ele percebeu o seguinte, vem cá, puxa vida, vem cá, a gente tem que olhar a nossa pauta de exportação, a nossa pauta de importação, e a gente percebe claramente que aquilo que a gente exporta não tem tido um valor agregado tão bom quanto aquilo que a gente importa. Então existe uma deterioração dos termos de troca. Aí o que vai acontecer? Essa ideia, então, é uma ideia básica da escola cibalina, né? Escola cibalina. E Celso Furtado, ele começa então a absorver essas ideias. E ele, de certo modo, foi uma pessoa fundamental em trazer essas ideias para o Brasil, né? Por aquele livro dele, Formação Econômica do Brasil. Porque naquele livro você já tem algumas dessas ideias e também o problema central de você ter um país tão grande, com uma história, né, colonial, com uma história de deslocamento de pessoas do Nordeste, especialmente para o mais sul do Brasil. Então, preocupado com a tal de economia regional também. Tanto assim que, eventualmente, ele veio dirigir a Sudene no Brasil, não foi? Mas o que é o ponto importante agora? Então, o livro Nós estamos falando aí da década de 50. Repete. Década de 50, década de 50. O Prebisch, na verdade, já faz isso no final da década de 40 e a década de 50 ele trabalha intensamente, né? O Furtado, eventualmente, ele toma também um pouco mais de corpo com as suas ideias, quando ele passa algum tempo na França e depois na Inglaterra. Aliás, a convite, sabe de quem? De Caldor, Nicolas Caldor. É fascinante, né? Bom, voltando agora a coisa interessante para o caso brasileiro mesmo, né? Então, eu acho que o Furtado deve ser considerado o economista brasileiro mais importante. Não que nós não tenhamos bons economistas, né? Mas o impacto dele, né? Porque ele não se contentou apenas em formular ideias, teorias, mas também em implantar algumas coisas, né? É o caso da Sudene e também o plano trienal. No meu caso mesmo, pois, quando eu decidi estudar economia, né, eu fui muito motivado por isso, pelo plano trienal. Ele foi a pessoa que tomou conta desse tipo de coisa, né? Contribuição dele. Eu acho que a maior contribuição dele ainda é o livro Formação Econômica do Brasil. É o clássico dele. É o clássico dele. E também, nesse caso, é bom a gente mencionar rapidamente uma coisa interessante, né? Existia um período, nos anos de 50, em que dominavam as ideias de Eugênio Boudin, que é uma ideia assim, bem monetaristas, hein? Bem ortodoxas, e as ideias que estavam chegando, que eram mais ligadas a um keynesianismo aplicado ao país emergente. A país emergente. Porque é o que faz o Prebisch. E que o Furtado avança no Brasil. Pena que logo veio o movimento militar de 64, né? E ele teve que ser expurgado, né? O que é que o senhor acharia Houve dois movimentos importantes durante o regime militar. O primeiro foi aquele milagre
econômico. E depois a questão do primeiro PND e o segundo PND, principalmente o segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, sim, que tomava um pouco aquelas ideias até cepalinas de substituição de importações, sim, e tal. Como é que você analisa esses dois períodos? Olha, ainda no regime militar. Então vamos ver o seguinte. Então, no regime militar, certamente uma pessoa muito importante, muito influente, né, foi o Bob Fields, né? Roberto Campos. Foi, ele teve muita importância. Ele era uma pessoa que acreditava, de fato, no mercado, pouco interferência no governo. Neoliberal, né? Ele era um neoliberal. Ele era um neoliberal, né? Bom, o que vai acontecer do ponto de vista da sua pergunta? O que a gente pode dizer sobre isso? A gente pode dizer o seguinte, ok, o primeiro plano do governo militar foi feito pelo Roberto Campos e mais algumas pessoas, Bulhões, algumas pessoas acompanhando. Fizeram a reforma tributária. Fizeram a reforma tributária, reduziram imensamente a inflação, e também consideraram que a questão da acumulação de capital e do progresso tecnológico, e especialmente a questão da industrialização, tinha que estar muito presente. Né? Mas isso está em Prebles também. Então eles, de certo modo, abocanharam um pouquinho de furtada de Prebles isso. O problema da industrialização, que era indispensável. Bom, então a gente tem logo um milagre econômico, né? Um pequeno milagre, porque dura muito pouco tempo. Dura muito pouco tempo. Mas o que vai acontecer em seguida? Aquele nosso milagre é muito baseado em algumas coisas. Entre elas estava um certo endividamento externo muito forte. E depois, com a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo, e com a segunda crise do petróleo, além da crise financeira que aconteceu também nos anos de 70, né, o que acontece? O Brasil ficou muito endividado. Muito endividado. Desse ponto de vista, agora do PNB, dos planos que você mencionou, de certo modo, aqueles planos foram muito ambiciosos. Estavam muito associados ao Geisel, o segundo deles, não é mesmo? E tinha como uma pessoa importante ali o Reis Veloso. O Reis Veloso e na parte assim, mais teórica, tinha o Mário Henrique Simonsen, né? O Mário Henrique Simonsen. Mas o Simonsen percebeu mais cedo de que aquilo não ia dar muito certo, não, sabe? E de fato, não deu muito certo. Né? Tanto assim que os anos de 80 e anos de 90 são anos de crise. Né? Professor, eu me preocupa muito a questão da inteligência brasileira da economia. O senhor falou que veio Getúlio só a partir de 30, que a gente... Claro, sempre teve alguém que falou sobre economia, mas é o Celso Furtado, que é da década de 50. Exato. Por que o Brasil hoje é considerado ter o melhor sistema financeiro do mundo? E o Brasil aparentemente não gera um volume de economistas, tal, com tanto prestígio no mundo. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, essa inteligência econômica, como que o senhor analisa a inteligência econômica brasileira, principalmente a partir da década de 50, e o que prevaleceu nesse padrão de desenvolvimento brasileiro que a gente tem hoje? Quais as escolas que prevaleceram? Tal, que o senhor fizesse uma avaliação mais sobre essa situação. Talvez eu seja um pouco assim, radical nesse meu comentário, né? Então tem que ser visto no próprio contexto. O que eu digo é o seguinte, quer ver? Certamente o Brasil produziu, a partir dos anos de 60, os nossos doutores, né? Nossos PhDs. Uma parte formada nos Estados Unidos, né? Mas veja só, o Brasil não... Alguns na França também, na Inglaterra, né? Mas basicamente isso. O que eu queria dizer é o seguinte, o Brasil não conseguiu gerar grandes economistas, não. Conseguiu gerar economistas que melhoraram um aspecto aqui, outro aspecto ali, né? Do ponto de vista teórico, são pequenas contribuições. Nós não temos realmente grandes economistas, não, sabe? E, em parte, porque a nossa reflexão sobre o Brasil, sobre a América Latina, ela ficou muito empobrecida, durante muito, muito tempo, pelo nosso afastamento da América Latina. O nosso afastamento da América Latina. E tem um último ponto que, já que o tempo é escasso, né, a gente tem que mencionar. A nossa produção acadêmica, inicialmente, ficou muito doméstica, para a circulação doméstica. E você, para gerar impacto realmente, né, internacional, você tem que publicar nas grandes revistas no exterior. Mas aí vem um grande problema. Os editores das grandes revistas do exterior têm interesses em assuntos que... Dizem a respeito lá aos países. Exatamente. E aí vem esse ponto que você levantou, né? O Brasil tem um sistema financeiro muito desenvolvido, não tem? Mas a quem é útil esse sistema nosso financeiro tão desenvolvido? Quem é que usufrui disso?
olha, eu diria o seguinte, grande parte disso é capital fictício. Isso aí tem marca, né? Capital fictício, né? Capital fictício. É capital fictício, poxa. O pessoal às vezes brinca, né? Eu vou fazer uma brincadeira agora, mas tem que ter cuidado com essa brincadeira, né? Que o Lula é o pai dos pobres, né? E alguns falam que é a mãe dos ricos, né? A mãe dos ricos. Porque nunca os ricos ganharam tanto dinheiro. Né? Nunca ganharam tanto. Nunca o nosso sistema financeiro esteve tão protegido e tão... dizer o quê? Confortável. Aquinhoado como hoje, né? A parcela dele, que o sistema financeiro apropria do nosso PIB, né? Da nossa renda nacional, é imensa e é crescente. Isso aí, certamente. E aí agora apareceram essas ideias recentes, né? Especialmente agora com a próxima mudança de governo, em que pessoas como Manteiga estão dizendo que está na hora de fazer algumas mudanças importantes, né? Eu espero que ele seja feliz nisso também, sabe? E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações transmitidas pelo professor Joanílio Teixeira, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Meric. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.